E aí, minha gente, você tem uma crença de não merecimento? O que é isso, Camila? Esses dias eu fiz uma enquete lá nos stories no meu Instagram, vou deixar o endereço aqui para você, e mais de 75% das pessoas responderam que sim, elas têm crença de não merecimento. A grande questão de uma crença de não merecimento é que nós bloqueamos o fluxo de prosperidade, de mais dinheiro, de sucesso, de saúde, de relacionamentos saudáveis ou com um prato de camarão na nossa frente. Eu estava atendendo uma pessoa que não só trouxe essa questão evidente de crença de não merecimento, mas também os sentimentos aflorados diante desse prato de camarão numa festa que ela foi convidada. Ela me disse: Camila, eu fui para uma festa de trabalho, fui convidada para essa festa e eu estava diante de um prato que eu nunca tinha comido, um camarão que eu nunca vi daquele tamanho. E o meu pensamento diante do prato foi: você aí nessa festa, se deliciando desse prato e tanta gente passando fome? E um dos sentimentos que ela conseguiu detectar muito forte foi o sentimento de culpa. Então vamos entender primeiro como é que isso acontece em nós, principalmente quando a gente começa a ficar mais presente e consciente, passa a perceber essas nossas crenças, sejam crenças de incapacidade, crença de não merecimento, crença em relação a dinheiro, a prosperidade, a saúde, por aí vai. Principalmente as crenças de não merecimento, elas foi utilizado pra gente uma palavrinha que eu gosto de falar muito, que é o S. S-E. Então, se Camila, você for uma boa aluna, você ganha o presente de Natal no final do ano. Se Camila, você não se comportar direito, você vai ser castigada. Então, esse ser muito utilizado na educação, né, nos fez condicionados a acreditar que se eu faço alguma coisa boa, eu recebo coisa boa. Se eu faço uma coisa ruim, eu recebo coisas ruins. E dependendo do choque emocional, né, da repetição dessa palavra ou das situações, do tanto que nós ouvimos, do tanto que nós vimos os nossos pais, professores, agindo, falando, fazendo, a gente vai criando uma força nessa crença de não merecimento e a gente vai bloqueando o fluxo de prosperidade. Ou seja, quando existe uma possibilidade de eu receber mais, de eu ter uma relação saudável, de eu receber um prato de camarão imenso na minha frente, né, de eu ter a saúde que eu sim sou merecedora, eu já bloqueio isso. Porque eu acredito que lá no meu passado, em alguma situação consciente ou inconsciente, eu fiz errado. Eu interpreto como algo que eu fiz de errado. Logo, se eu fiz errado, eu não mereço coisa boa. Eu não mereço essas possibilidades que o universo quer jorrar na nossa vida. E aqui eu quero te ensinar algumas estratégias, alguns passos que você pode colocar em prática imediatamente para reprogramar essa crença de não merecimento e poder se abrir cada vez mais para receber sim tudo que você merece. A primeira coisa que você precisa fazer é ficar então presente, como essa minha mentoranda já sabe fazer. Você precisa ficar consciente, né? Ficar presente dos pensamentos e ficar presente para os seus sentimentos. E no momento em que vem um pensamento desse, um pensamento de, por exemplo, tem tantas pessoas passando fome, você aí diante desse prato, esse prato suculento de camarão, você pode imediatamente dizer para você mesmo: eu sinto muito por esse pensamento. E isso não significa se sentir com dó de você mesmo, né? Sentir dó de você mesmo, piedade de você mesmo e nem dó ou piedade do outro. O sinto muito eu sinto muito porque eu penso dessa maneira e imediatamente você já colocar em prática uma nova interpretação desse pensar. Que é: se eu não agradecer por esse prato, eu vou fechar o fluxo de receber mais. E aí será essa pessoa que eu acabei de pensar, ou essas pessoas que não têm comida, e eu também. Porque se eu não sou grata por esse prato, se eu não sou grata por mais dinheiro, se eu não sou grata por promoções, se eu não sou grata por relações, eu fecho o fluxo. Eu estou sendo ingrato. Eu estou numa frequência, numa vibração que não tem combustível para eu criar uma nova realidade. Então, será essa pessoa ou essas pessoas, mas eu passando necessidade. E aí eu não posso, por exemplo, aprender mais, trabalhar mais, contribuir mais, consumir mais,
para que eu possa gerar mais trabalho, por exemplo. Então a gente pode ir longe nessa reprogramação que começa com uma presença, que começa com a sua consciência dessa crença de não merecimento ou qualquer outro tipo de crença, de verdade que te contaram, que você acreditou e que faz você ter resultados na sua vida. Uma outra coisa que você pode fazer é, além de ficar presente, além de dizer sinto muito, além de saber que se você não for grato, se você não sentir essa gratidão, não só diante do prato, mas de forma ativa em tudo, todos os dias, colocando mesmo como uma disciplina para sua vida, antes mesmo de que você saia para trabalhar, por exemplo, ou para estudar, você precisa argumentar com a sua mente consciente, argumentar através de movimentos que você já esteja fazendo ou que comece a fazer, porque de nada adianta você ter pensamentos positivos se você não tiver, por exemplo, movimento, se você não tiver esse quarto elemento do PEC que eu ensino, que é o PEC significa a tradução das nossas crenças. E como é que a gente identifica as nossas crenças? Através do que eu penso, do que eu sinto, das minhas emoções, do que eu comunico e da forma como eu me comporto. Então, de nada adianta eu começar, por exemplo, a sentir gratidão, que é tão poderosa assim, se eu não me movimentar para continuar, por exemplo, prosperando. Se eu não continuar estudando até mais tarde, se for necessário. Se eu não continuar trabalhando até mais tarde, se for necessário. Eu tenho um pensamento através de uma meta que eu defini, por exemplo, uma meta de sucesso com o trabalho mesmo, né? Eu sou o sucesso. Se eu não fizer, por onde? Para ter o sucesso. Então, esse quarto elemento de comportamento, de ação, também é tão importante quanto ter esses pensamentos, ter o sentimento de gratidão, por exemplo, sentimentos positivos de alta frequência, ter a comunicação o tempo todo de forma positiva, e para isso você precisa orar e vigiar, fazer uma rotina de gratidão no seu dia a dia, de argumentação com esses pensamentos que querem te sabotar, pensamentos que vêm de um condicionamento do passado, que se você começa a ter cada vez mais consciência de como foi formado e não aceitando mais essa condição de, por exemplo, pobreza ou de doença ou de fracasso, e você começa a argumentar com novos pensamentos através das ações que você tem tido, como eu disse, de estudo até tarde, de network na sua vida, de trabalho, né? Você começa a mudar essa realidade, argumentando, sentindo, ficando presente, consciente, dizendo eu sinto muito, criando então novos resultados e uma nova realidade na sua vida. Entenda que principalmente essa crença de não merecimento acontece quando as pessoas estão recebendo, elas estão diante de possibilidade de mais da própria vida, né? E isso também está muito ligado a situações com dinheiro. E aí elas se sentem não merecedoras de ter mais dinheiro, de ter sucesso, de ter promoção na carreira, por exemplo, porque outras pessoas, às vezes distante ou da família, não têm. Só que aí serão duas pessoas, você e alguém da sua família, ou mais pessoas. Então, argumentar que eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou me aprofundando, inclusive nas minhas próprias crenças, para poder fazer um movimento, para poder estar bem, para poder influenciar o meu ambiente, influenciar essas pessoas, contribuir de certa forma financeiramente com o meu tempo, seja lá como for. Então, essas argumentações, esses movimentos todos começam com a sua presença, com a sua consciência, com o sentir muito, dizendo para você, sentindo gratidão, fazendo o que precisa ser feito. Você nasceu para ter tudo o que você é capaz de pensar. Se qualquer pensamento vem contra o que você quer, contra o que você pensa como meta para você, tem alguma coisa desequilibrada, tem alguma coisa errada, e a minha orientação é que você se aprofunde, faça o diagnóstico de que crenças são essas, quais são os sentimentos, fique presente para o que você comunica e se movimente cada vez mais, incansavelmente, para atingir o que você nasceu para atingir. E bora evoluir!